E vamos estar então hoje refletindo sobre o texto de Marcos, Evangelho de Marcos, que tem aí a nossa jornada já há algum tempo. Marcos capítulo 8, verso 22 a 26. E eu quero ler esse texto, os irmãos acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor: Então chegaram a Betsaida, lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos esta manhã aqui cultuando o Teu nome, Pai. Que o Espírito possa sondar os nossos corações, que possamos sair daqui edificados com a Tua palavra, que possamos compreender a Tua palavra. Que o Senhor possa estar me usando, Senhor, como instrumento facilitador. E, ó Pai, diante do Senhor eu temo e, Pai, te peço, esteja comigo, que Teu Espírito Santo fale através da Tua palavra. Obrigado, nós te agradecemos pelo privilégio, mais uma vez, de estarmos aqui, e que nós possamos honrar o Teu nome, Senhor, com dedicação, e os nossos corações possam estar atentos ao que o Senhor tem a nos falar esta manhã. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Bem, meus irmãos, estamos na jornada aí de Marcos, e hoje nós chegamos aí mais um ponto do texto de Marcos, que se você leu esse texto antes de vir para a igreja durante a semana, se você meditou nele, você vai perceber aqui que nós temos aqui mais uma ação de Jesus Cristo na vida daqueles que necessitavam de cura, de ajuda, necessitavam de algo que somente Jesus poderia fazer em suas vidas. E, meus irmãos, nesta manhã nós somos convidados a contemplar mais uma vez o poder manifestado de Jesus Cristo nas Escrituras. Nesta jornada do Evangelho de Marcos, nós somos conduzidos por Cristo a enxergar a vontade para com o seu povo escolhido, para com a sua vida hoje também, e ao mesmo tempo, o texto nos convida para que nós possamos contemplar a maravilha do Verbo encarnado, para contemplar a grandeza desse Senhor que estamos reunidos aqui para servi-lo. E também nós entendemos que somos aqueles que ainda não têm a Cristo como seu Salvador. Eles possam ser alcançados por esta palavra e possam passar a enxergar plenamente o poder de Jesus Cristo em suas vidas. E aí nós somos convidados nesse texto, onde nós vamos aqui degustá-lo, para que nós possamos compreender o favor de Deus em nossas vidas. Nós vamos entender através desse texto a misericórdia do Senhor derramado sobre nossas vidas. E nós vamos também ver neste texto a graça de Deus sobre nossas vidas. Quando nós lemos um texto como esse, uma parte das Escrituras como essa, nós não podemos ler ela superficialmente. Nós precisamos procurar entender o que Cristo tem a nos ensinar, o que o Senhor tem a nos ensinar nas Sagradas Escrituras, depois de tantos anos, depois de mais de 2000 anos aí, escrito e também alcançado por uma cultura totalmente diferente da nossa hoje.
E o que nós podemos então olhar para esse texto hoje em nossas vidas e entender o que o Senhor tem a nos ensinar? Será que é apenas mais uma história do poder de Deus sobre aquele povo, naquele tempo, para nós entendermos, Jesus Cristo realmente Ele é poderoso, mas será que esse Cristo que fez essas ações, efetuou essas ações no passado, Ele não age hoje? Será que nós estamos distante deste poder do Senhor Jesus Cristo? Então, interessante é que este texto, ele nos convida a refletir sobre isso. Por que nós estamos aqui nesta manhã? Eu não sei como cada um de vocês chegou aqui esta manhã. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como está a sua mente, as suas preocupações para daqui a semana que vem. Eu não sei se de repente você está preocupado, quinta-feira é feriado prolongado, vou fazer uma viagem e tal, e já está aqui neste momento planejando a sua semana, distante do que a palavra de Deus está propondo neste momento, que é: olhe para as Escrituras e vejam, enxerguem o que eu tenho para ensinar para as suas vidas neste momento. Então é este convite que a palavra do Senhor, ela nos chama. Muito bem, meus irmãos. Voltando para o verso de número 21 desse texto, do capítulo 8, nós vimos ali que ele termina com uma interrogação. Jesus Cristo, ele interroga, ele faz uma pergunta aos seus discípulos depois da multiplicação dos pães, da segunda multiplicação, quando os discípulos entram no barco, olham para o seu farnel, e vê ali um pão. E eles falam assim: esquecemos de pegar os pães, agora a gente só tem um pão. E aí, como que a gente vai se alimentar agora nessa próxima etapa? E Jesus Cristo olha para eles e fala assim: vocês ainda não compreendem? Vocês ainda não compreendem o que foi feito diante de vocês até agora? Eu estou andando junto com vocês há um bom tempo, vocês ainda não compreendem? É uma pergunta feita a estes homens que foram escolhidos por Deus, a estes homens que certamente, de uma forma também, como ele fez com este cego, Jesus pegou na mão desses discípulos para acompanhá-lo nesta jornada de ensinamento, de preparo para o seu grande ministério. Agora, meus irmãos, se você olhar para esse texto e você olhar para esta pergunta, eu creio que vocês vão concordar comigo que essa pergunta, ela replica a nós também hoje. Porque nós fomos alcançados pela graça de Cristo. Nós entendemos que a nossa salvação é certa em Cristo Jesus. Nós somos agora orientados pela palavra de Deus em crescer em santidade a cada dia. Mas muitas vezes nós olhamos para Jesus Cristo e perguntamos: e agora? O que será nesse momento em relação a esta situação que eu estou passando? Como que eu vou resolver esta questão? O que vai acontecer de agora para diante? E essa pergunta replica no seu coração e no meu coração, dizendo assim: você ainda não entende? Até aqui você não entendeu que eu sou o Senhor da sua vida? Que eu, como em todas as vezes te sustentei até aqui, eu vou continuar te sustentando em todos os detalhes de sua vida? Então, meus irmãos, quando nós olhamos esse texto e esta pergunta replica a nós também, para nós tomarmos o cuidado de não agirmos como os discípulos agiram naquele momento. E a palavra do Senhor, então, ela nos convida a entender isso. E vocês vão me concordar comigo. É o mesmo poder de Jesus Cristo efetuado na sua vida, derramado através da sua graça. Esse mesmo poder, ele é efetuado hoje, a cada dia em nossas vidas. Mas muitas vezes nós caímos em situação de cegueira espiritual que se manifesta em nossas vidas. E o texto que nós vemos aí os homens que estavam nesta jornada, esses discípulos com Jesus, que apreciaram todos os milagres, que apreciaram a expulsão de demônios,
que apreciaram as multiplicações, o sustento do Senhor. Esses homens ouviram os ensinos e as muitas advertências realizadas por Cristo aos que procuravam achar alguma conduta que denegrissem a imagem de Cristo, que denegrisse a imagem de Jesus Cristo em relação àquela multidão que o seguia. E esses discípulos, eles foram testemunhas oculares disso tudo. Os discípulos que vivenciaram mais um milagre, agora entram no barco, preocupados por terem apenas um pão. Esses homens que viram tudo isso, enfim, esses homens estão sendo, meus irmãos, como nós hoje também, treinados por Jesus. E agora esses homens chegam em Betsaida, e mais uma vez ali, o poder de Cristo se manifesta diante deles. O texto nos diz que então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Então chegaram em Betsaida e chegaram diante de Jesus, levando um cego, pessoas, levando um homem deficiente diante de Jesus Cristo, e clamaram, pediram a este Jesus, que eles ouviram que era aquele que efetuava milagres, aquele que curava as pessoas, aquele que expulsava demônios, e pediram a Jesus que tocassem naquele homem, apenas tocassem. E nós vemos aqui pessoas, talvez parentes, amigos deste homem, que tiveram esta hombridade de levar este homem até Jesus Cristo. E a gente sabe que naquele tempo uma pessoa deficiente, ela era a escória da sociedade, era rejeitada pela sociedade. Possivelmente este homem cego, ele vivia de simidão, de esmolas, porque ele era rejeitado. Nós vemos na palavra de Deus constantemente esta situação sendo revelada nas Escrituras. Um homem marginalizado, condições subhumanas, mas pessoas, parentes, amigos, nós não sabemos. O fato é que pessoas levaram este homem até Jesus. E agora, meus irmãos, somos convidados e somos conduzidos por Cristo a enxergar a ação de Deus e seu poder neste momento. E conduzidos por Cristo, neste primeiro momento, nós passamos a entender e nós experimentamos o favor de Deus sobre a vida daquele homem, sendo levado por essas pessoas. O que elas estão fazendo tem consentimento de Deus em suas ações naquele momento. Elas não desejaram por si próprias levarem a Cristo, mas o Senhor, estendendo o seu favor, move o coração dessas pessoas para que este homem chegue a Jesus Cristo, para que a glória do Senhor seja manifestada mais uma vez. A maravilha da palavra de Deus, meus irmãos, é nos fazer enxergar esta soberania de Deus sobre a humanidade, e ainda hoje revelar e demonstrar esses detalhes da soberania de Deus, como o Senhor age de maneira incrivelmente maravilhosa na humanidade, para que esses homens cegos cheguem até Ele, para que o poder e a glória de Deus seja manifestada na vida desses que chegam até Ele. E meus irmãos, por isso que nós temos a palavra de Deus inspirada em nossas mãos. É por isso que você tem instrumento nas tuas mãos. A maravilha de Deus, meus irmãos, é nos fazer enxergar esta soberania. E nas nossas mãos, meus irmãos, não está o instrumento de Deus, as Escrituras, simplesmente para nós olharmos e lermos ela de maneira superficial.
Aqui estão as regras básicas e as únicas regras que te conduzem a uma vida de santidade, que te levam diante desse Senhor Jesus Cristo, que nos faz compreender o poder dele em nossas vidas. Mas nós somos, meus irmãos, guiados pelo Espírito Santo, através das Escrituras. Porque quando nós começamos a entender a palavra de Deus, os nossos olhos, eles a cada dia são desvendados mais e mais, para nós enxergarmos a profundidade, a riqueza do ensinamento do Senhor Jesus. Vemos agora nesse instante pessoas sendo favorecidas por Deus para levar esse cego até Jesus Cristo. E para Deus, meus irmãos, este favor é somente para que sua glória fosse manifestada mais uma vez naquele momento. Porque Jesus Cristo pregou o Evangelho, os fariseus e os escribas falavam assim: quero mais um sinal aí para ver se realmente você é o Messias prometido, escrito nos profetas. Os discípulos preocupados com o que iriam comer depois. E Jesus Cristo então, ele manifesta mais uma vez o seu poder, e o Senhor manifesta o seu favor diante daquele homem, para que sua glória se manifeste. E ao mesmo tempo, este ato que Jesus Cristo conduzindo nos faz experimentar este favor, ele está ensinando os seus discípulos que estavam sendo preparados para pregar o Evangelho e entenderem. Este convite é para nós, que nós possamos entender a grandeza desse ministério que se encontra em nossas mãos, o privilégio que nós temos em nossas mãos de anunciar a Cristo, o único que pode mudar a vida, o caráter, a atitude das pessoas, pelo seu poder. O Deus encarnado, através de seu favor, nos conduz a Ele para revelar o seu poder. E nós vemos que não é um poder ditador. Nós temos acesso a Cristo de maneira maravilhosa. Ele nos recebe. O acesso a Cristo não é restrito. O Senhor olha para cada um dos corações e leva até Cristo, porque o acesso ao grande Rei, o Rei do Universo, não é restrito. Você não precisa marcar uma agenda, você não precisa fazer algo pelas suas próprias forças para obter essa salvação. Não é isso que vai te salvar, mas o Senhor, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu poder, derrama deste favor, deixando você na presença de Cristo. Esse poder de Jesus Cristo, ele não subjuga, ele não coloca ações na sua vida para você ser salvo, ele não coloca jugo pesado para que você alcance essa salvação. Não é esse poder de Jesus Cristo. Pelo contrário, Cristo, ele leva sobre seus ombros os nossos problemas, as nossas cargas, os nossos pecados, e ali ele está indo em condução ali para o sacrifício, a cruz de Cristo. Meus irmãos, em Jesus temos o poder salvador e curador, que nos conduz em verdadeira segurança por toda a eternidade. O Senhor, ele se faz caminho para andarmos nele. A palavra do Senhor em João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O Senhor, naquele instante, ele se coloca como um caminho a estas pessoas, a este cego. E a palavra do Senhor também, olhando para esta atitude dessas pessoas que não conheciam a Cristo, não eram salvos, mas exerceram de uma ação ali que o Senhor permitiu para que levassem a Cristo. A palavra de Deus hoje nos convida a sermos chamados também para as boas obras. Porque a fé sem a obra é morta, e as obras sem a fé é morta. E nós somos chamados para levar as pessoas aos pés de Cristo. E o Senhor mostra aqueles discípulos e mostra aquela multidão o seu poder. Nós experimentamos nesse primeiro momento desse texto, meus irmãos, da palavra do Senhor, o favor de Deus derramado. Nada foge ao controle do Senhor, e o Senhor derrama do seu favor para que o seu nome seja glorificado.
E a segunda condução que nós podemos olhar nesse texto, meus irmãos, conduzido por Cristo, nós experimentamos as misericórdias de Deus. O Senhor, Ele prepara o terreno de maneira maravilhosa para nós experimentarmos também desta misericórdia dEle sobre nossas vidas. O texto diz o seguinte, verso 23: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? Retornando para o início desse verso, nós vemos a ação misericordiosa do Senhor, tomando-o, o cego, pela mão. Este é outro detalhe, meus irmãos, para enxergarmos aqui a misericórdia. Jesus, Ele sempre age com compaixão e misericórdia às nossas vidas, e agiu na vida daquele homem, que como todos nós, eu e você, merecíamos o castigo eterno. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, derrama o seu carinho, o seu cuidado para aquele homem. Romanos 3:23 diz que nós todos somos destituídos da glória de Deus, afastados da glória de Deus, porque o pecado, ele está sobre nossas vidas. Mas pela graça o Senhor então nos redimiu pelo seu amor, pela sua misericórdia. E o ato de Jesus no segundo momento é pegar na mão deste homem e conduzi-lo para fora do vilarejo. Assim a misericórdia de Deus age sobre aquela pessoa, tirando-o primeiro de toda a influência do mundo, conduzindo junto a ele. A misericórdia do Senhor tem esse início de pegar na sua mão, levar até ele, tirar você do meio daquele ambiente, daquelas influências malignas sobre a sua vida e sobre a vida daquele homem. E o Senhor, Ele tira aquele homem do vilarejo, Ele anda com aquele homem com a mão dada, cuidando daquele homem. Este homem, ele experimentou primeiro a liberdade dada por Jesus. E aí quando nós lemos Romanos 12:2, este homem experimenta o cuidado do Rei dos Reis sobre a sua vida. Alguém que ele nunca ouviu falar, ele tinha a noção do que Jesus Cristo ele tinha feito, mas ele não conhecia. Chegou o momento de conhecer esse Cristo, se de fato ele era esse homem que todo mundo fala. Mas a palavra em Romanos diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme na renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, este ato de Jesus Cristo, o Senhor com a sua misericórdia vem e nos tira dessa situação que muitas vezes você vive de medo, nesta situação que você vive muitas vezes de cansaço, de tribulações, de questões dessa vida que os deixam deprimido. A misericórdia do Senhor olha para o seu coração, pega na tua mão e te traz junto a Ele, mostrando o seu cuidado, o seu amor, demonstrando aos discípulos que estavam vendo aquilo: é isso que eu estou fazendo com vocês também. Eu trouxe vocês junto a mim para entender que vocês devem crer somente em mim, derramar a sua vida diante de mim, crer que eu cuido de vocês dos mínimos detalhes, e que nada em suas mãos tem a capacidade de tirar você dessa situação, se não for por mim. Esta é a misericórdia do Senhor. E aí nós passamos por essas situações sabendo que temos um Deus amoroso e misericordioso. E eu tento
olhar para esta cena, aquele homem cego, não sabendo para onde andar, não sabendo para onde dirigir, precisava de uma bengala, precisava de uma direção, e Jesus Cristo pega em sua mão e ele sente o carinho e o amor de Jesus Cristo ao pegar em sua mão e conduzi-lo para um local onde estivesse apenas Jesus e ele, onde os dois estivessem ali conectados verdadeiramente. E o Senhor, Ele estende a sua mão para você e para mim todos os dias, e Ele pega a sua mão e Ele traz junto a Ele e fala assim: agora eu quero ter um momento com você, eu quero que você experimente do meu carinho, do meu amor por você, porque eu estou indo à cruz. Naquele tempo, Jesus estava indo à cruz para ser crucificado e morrer por aquele homem, e Jesus fez isso por nós. Ele agora nos conduz para entendermos o seu poder em nossas vidas. Meus irmãos, isso que nós estamos fazendo neste exato momento é a misericórdia de Deus sendo manifestada através da pregação da palavra do Senhor. Sua palavra, a todos que ouvem, a todos que irão ouvir, até pelas mídias sociais. As misericórdias do Senhor está agindo através desse meio de tecnologia para derramar a sua misericórdia sobre essas vidas. Estendendo a mão para esses que estão assistindo este culto, estendendo as mãos para vocês e falar assim: olha, eu quero conduzi-lo e eu vou conduzi-lo porque a minha misericórdia, ela excede o seu entendimento. É a misericórdia de Deus, meus irmãos, nos dando mais uma oportunidade de nos redimir de nossos pecados, para os que são salvos, para santificar-se cada vez mais, e para os que ainda não foram alcançados, vir a ser por meio do seu poder. A palavra do Senhor nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, cada instante. Grande é a sua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. É isso que Jesus, meus irmãos, deseja que seus discípulos entendessem naquele momento. Que Ele não deixaria sós, e toda a provisão necessária seria suprida se somente exercessem sua fé nele. E isso Ele espera de nós hoje, como seus discípulos também. Nós somos conduzidos por Cristo, meus irmãos, a experimentar a cada manhã, a cada dia, suas misericórdias sobre nossas vidas. Terceiro momento da condução de Jesus Cristo nesse texto. Conduzidos por Cristo, nós somos alcançados pela graça de Deus. Agora Jesus age de maneira graciosa na vida daquele homem. E quando você lê esse texto, nós já vimos anteriormente que Jesus Cristo também agiu da mesma forma, usando da sua saliva para curar o homem. Hoje a gente fala assim, coisa bizarra, né? Dá uma cuspida no olho do homem, cuspir na língua. Mas o Senhor age de maneiras extraordinárias e não tem explicação. E aí nós vamos na palavra de Deus: Senhor, eu gostaria de entender o que o Senhor quer me ensinar nesse momento aqui, porque o Senhor agiu desta maneira. E aí quando nós lemos a palavra, nós salvos em Cristo Jesus, alcançados pelo seu sangue, pelo seu poder, pregando a palavra e constantemente meditando na palavra, nós lembramos do texto de 1 Coríntios 1, 27 e 29, que o Senhor olha para o seu coração e diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são. Para quê? A fim de que ninguém se glorie
na presença de Deus. Aqui nós vemos isso acontecer mais uma vez, meus irmãos. O texto diz que Jesus leva este homem para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? E aí nós vemos o que o Senhor fez com este homem, a mesma atitude que ele agiu com aquele homem que estava mudo, no capítulo 7, verso 33, que imediatamente naquele momento aquele homem foi curado. O homem passou a ouvir e falar imediatamente. Mas o texto aqui nos mostra aqui dois movimentos. Aqui vimos acontecer mais uma vez, Jesus usa de meios inconvenientes aos nossos olhos. E aqui o Senhor, ele age duas vezes, dois momentos diferentes. Primeiro ele cospe nos olhos daquele homem, pondo-lhe as mãos, e pergunta: você vê alguma coisa? E o que o cego responde a Jesus Cristo? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Ele ainda não estava com a sua visão nítida, a sua visão estava embaçada. E quando nós vemos a história de Paulo, quando estava a perseguição dos cristãos, e quando ele foi atingido pela graça e a misericórdia do Senhor, Paulo também começou a ter as escamas nos olhos, e ele estava assim meio que perdido, e agora estou cego, eu não estou enxergando, eu estava embaçado, tudo que Paulo tentava enxergar, mas o fato é que este homem ele tenta decifrar o que ele estava vendo, ele tenta desenhar, não sei, ou mostrar de alguma maneira o que ele estava sentindo naquele momento e vendo naquele momento. E este é um ensino, meus irmãos, aos discípulos também. Quando Jesus olha para as suas vidas e vê que não há o entendimento do poder de Deus, e quando não há o entendimento do poder de Deus, aqui há a presença da miopia na vida dessas pessoas, da miopia espiritual, olhos embaçados, turvos. Aqui mostra a cegueira espiritual, conforme dito em 8:18, onde nós lemos ali, verso 18: tendo olhos não veem, tendo olhos não conseguem ver o poder de Deus. E aqui então, estes haveriam de alcançar o deslumbre espiritual, aqueles que não viam o poder de Deus, assim como os discípulos não enxergavam este poder de Deus, eles iam alcançar esse deslumbre espiritual no sacrifício, na transfiguração de Jesus Cristo na cruz. Mas é para mostrar, quando nós não temos a Cristo como Salvador, os nossos pecados deixam as nossas vidas, nossas visões, o nosso coração turvos, não enxergando quem é este Deus. Mas a misericórdia do Senhor presente ali, e a graça do Senhor dispensada em nossas vidas. E aí o segundo momento, após a resposta desse homem, o texto diz: então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. Jesus Cristo não pergunta a segunda vez: e agora, está vendo? Não. O texto diz: e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Jesus Cristo, ele não falhou no seu milagre desde o começo. Jesus Cristo, ele não falou assim: acho que eu fiz a maneira errada, deixa eu repetir aqui porque eu tinha feito isso e não isso antes. Não! Jesus Cristo, ele curou de fato aquele homem. Primeiro ele mostrou que a cegueira espiritual
ela faz com que não compreendam o poder de Deus. E que futuramente, derramando da sua graça na cruz, sobre todos nós e sobre aqueles homens, e sobre todos aqueles que queriam a Cristo, como aqueles que seguiam a Cristo, os seus discípulos, eles iriam deslumbrar futuramente a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Interessante, meus irmãos, que nesse terceiro momento que nós vemos a condução de Cristo na vida daquele homem, dos discípulos e a nós hoje. E aqui nós temos o segundo momento através dessa visão nítida. Jesus descreve o futuro de sua ressurreição, onde naquele momento aqueles que não entendiam nada e não entendem, o seu poder seria e será desvendado aos seus olhos por completo, e claramente enxergariam a graça salvadora, restaurando a todos os homens e dando vida eterna a todos aqueles que são alcançados por esta graça. Vemos aqui nesse texto, meus irmãos, então um ensinamento aos seus discípulos, um ensinamento a nós hoje, que o Senhor, Ele age de maneira maravilhosa. Vemos a cura imediata e ao mesmo tempo progressiva nesse momento. Assim é a conversão de Cristo em nossas vidas. Ela é imediata e ao mesmo tempo progressiva, porque entendendo que nós somos salvos em Cristo Jesus, nós temos que crescer e progredir na nossa santidade diante deste Deus. E que muitas vezes nós estamos fazendo nada. Não temos lido a palavra do Senhor, nós não temos orado. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós não levamos ela em seriedade para as nossas vidas. Nós achamos que os nossos próprios recursos e meios são capazes de resolver os nossos problemas. Nós olhamos para o nosso cesto e vemos apenas uma solução, sendo que Jesus derrama a solução completa para as nossas vidas, que é a dependência, a nossa dependência em Cristo Jesus. Ah, mas pastor, é difícil. Ah, mas você sabe que é difícil, mas a palavra de Deus nunca disse que seria fácil. Jesus então pega aquele homem e diz a ele o seguinte: olha, você não volta para a cidade, para a aldeia. Você vai direto para a sua casa. E aqui a lição é: o foco não era o milagre em si que Jesus Cristo tinha efetuado na vida daquele homem, mas o foco ali era a redenção que viria pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus Cristo estava saindo daquela região para ser crucificado. Meus irmãos, esse texto nos convida a entender. Essa é a maneira como Jesus nos conduz hoje também, manifestando o favor de Deus sobre sua vida e minha vida, demonstrando de sua soberania, nos ensinando que nada acontece por acaso, tudo tem um fim para a glória do Senhor. Até mesmo utilizando de ações e meios para que possamos conhecer seu poder, ações que nós olhamos e achamos meio estranho, mas é o Senhor que está no controle de todas as coisas. O Senhor manifesta todos os dias as suas misericórdias, derramando do seu amor, de seu cuidado, mesmo aos pecadores. As misericórdias comuns de Deus estão presentes todos os dias. Por fim, meus irmãos, sua graça salvadora por nós, levando sobre si nossos pecados, e hoje Ele não nos pede para ficarmos calados e nos afastarmos da cidade que nós estamos. Muito pelo contrário, Ele nos fala para pregar e pregar o Evangelho a toda criatura, manifestando o seu poder e principalmente, meus irmãos, vivermos intensamente a nossa vida em sua dependência. Viver intensamente a nossa vida na dependência de Cristo. O Senhor, Ele quer olhar para o teu coração
e ver que você compreende o que Ele está fazendo em sua vida. Porque agora nossos olhos foram desvendados pela graça de Cristo.